Segue aqui no Terra Agora, nós vamos falar agora sobre a crescente tensão e o conflito no Oriente Médio. A gente segue aqui no Terra Agora falando sobre a situação do Oriente Médio, cada vez mais crítica com Israel nos últimos dias, intensificando seus bombardeios no sul do Líbano e na capital Beirute, com foco nas áreas controladas pelo Hezbollah. Mas os ataques têm resultado em um enorme número de vítimas civis. O Ministério da Saúde do Líbano relatou mais de 1.900 mortos em menos de 2 semanas de confrontos, enquanto cerca de 1 milhão de pessoas foram forçadas a deixar suas casas, aumentando a crise humanitária no país. Além disso, a resposta de Israel ao Irã tomou a forma de uma ofensiva intensa após o Irã disparar cerca de 180 mísseis contra o território israelense, a maioria interceptada pelo sistema de defesa de Israel, com apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu que o Irã vai pagar por esse ataque, aumentando o temor de uma escalada ainda maior no conflito regional. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Roberto Webel. Roberto, muito obrigado pela sua participação remota. Quais seriam as motivações? O que levou o Irã a atacar Israel? E como é que se explica que Israel tem um poder tão destruidor contra seus inimigos e seja tão pouco atingido por eles? Diretamente o Irã, se dá porque os dois braços políticos, os dois parceiros estratégicos do Irã na região, Hamas e Hezbollah, Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano, foram atacados e estão sob grande fogo hoje por parte de Israel. Hoje é um objetivo muito claro do governo de Benjamin Netanyahu exterminar estes dois grupos extremistas, que são o Hamas e também o Hezbollah. Então, essas são as motivações. Então, a gente vê uma escalada, né? Eu diria que isso começou um ano atrás, quando o Hamas ataca Israel, já também em resposta a ações de Israel na faixa de Gaza e também na Cisjordânia. Então, a gente vê isso escalando muito rápido em medidas que são sendo adotadas como respostas, como represálias. A grande questão, Casé, é até que ponto Israel continuará avançando no Líbano. A gente vê as imagens agora, a imprensa local tem colocado que Beirute, a capital libanesa, está sob forte ataque das forças israelenses, e a grande incógnita, o grande ponto de interrogação é quando e se Israel atacará diretamente o Irã, Teherã ou outras cidades importantes deste país, que é considerado por Israel o seu principal adversário, o seu principal inimigo na região. Certo. Bom, Benjamin Netanyahu disse que o Irã cometeu um grande erro ao atacar Israel, novamente, que o Irã vai pagar por isso. Quais seriam os mais prováveis próximos pontos de ataque de Israel contra o Irã? Nós trabalhamos com 3 cenários, Casé. Primeiro, um ataque direto contra o Irã neste momento, que eu acredito talvez seja improvável pelas consequências às quais Israel poderia ter, ou seja, uma instabilidade ainda maior na região. Um segundo, que talvez é o mais provável, ataques cibernéticos, sobretudo a pontos estratégicos no Irã, ou seja, sistemas de governo, sistemas de defesa, sistemas inclusive da indústria iraniana controlada pelo Estado. E o terceiro, talvez, existe uma pequena probabilidade, que a gente não pode negar, é uma coalizão entre Israel e Arábia Saudita para fazer frente ao avanço do Irã na região, porque afinal Israel e Arábia Saudita têm como inimigo em comum o Irã. E antes do início da guerra no ano passado, antes do Hamas atacar Israel, os dois países já estavam articulando um reconhecimento mútuo, uma parceria estratégica na região. Então são esses 3 cenários possíveis, mas os 3 cenários levam a uma grande escalada na região, uma escalada do conflito que pode aí ter consequências para o mundo todo.
Certo. Professor, o senhor citou a aliança, a possível aliança entre Israel e a Arábia Saudita. Nós sabemos das alianças que já existem, né? Os aliados de Israel, Estados Unidos, França e Inglaterra, condenando os ataques feitos pelo Irã, e todos eles, inclusive Biden, seguem falando que temem uma escalada geral na região, mas que na prática já vem acontecendo. Eles vivem temendo uma coisa que está cada vez maior, né? Começou ali pela faixa de Gaza, foi destruindo toda a faixa de Gaza até chegar ao norte, ali no sul do Líbano, entrou no Líbano, está entrando por terra e agora também existe esse confronto com o Irã. Como é que você avalia o papel dos aliados de Israel nesse conflito e qual é a verdadeira ameaça contra o território de Israel, uma vez que, ainda que sejam lançados tantos foguetes contra o Estado, eles conseguem interceptar todos eles? Ou a maioria? Exato, Cazé, exato. Eu acho que, primeiro, os dois grandes fatores de desestabilização hoje no Oriente Médio são o Irã e o governo de Benjamin Netanyahu. Não necessariamente o Estado de Israel, mas sim o governo de Netanyahu. Isso sim pode desencadear essas grandes ameaças. A grande ameaça, né, respondendo a sua pergunta, é, de fato, que Irã e Israel entrem numa guerra, num confronto direto, não esse confronto proxy, né, ou seja, terceirizado por meio do Hamas, do Hezbollah, que acontece no Líbano, que acontece nos territórios palestinos. Respondendo à última pergunta que você fez também sobre o papel dos aliados, né? Eu vejo Estados Unidos, China e Rússia ainda com um posicionamento muito pragmático, muito afastado. Estados Unidos por quê? Tem eleições agora no mês de novembro. Rússia já tem uma guerra para chamar de sua na própria Ucrânia. E China, historicamente, adota posições muito pragmáticas com relação aos conflitos no Oriente Médio, porque sabe que não é uma região direta sobre a sua influência. Tá certo. Professor Roberto, muito obrigado pela sua participação e pelas explicações com relação ao conflito.